Me dê um ponto fixo do universo, que eu mudo ele de lugar com esta alavanca. Arquimedes. Olá, pessoal. Eu sou o professor Márcio Medina, professor de Ciência e Tecnologia. Hoje nós vamos falar de alavancas. Eu tenho aqui na minha mesa alguns tipos de alavancas. Uma chave em L, uma pinça, um alicate, roldanas. Então, como é que isso funciona como alavanca? O que isso é capaz de fazer? Bom, as alavancas, elas podem ser de vários tipos, de forma que reduzam o esforço que eu preciso fazer, de forma que reduzam o esforço que eu preciso exercer para realizar certos trabalhos. Eu tenho aqui uma balança, e essa balança, vejam que tem clipes. Em cada um desses espaços, clipes idênticos. E ela está em equilíbrio, ela está na horizontal. E ela é muito semelhante ao brinquedo que nós temos nos parquinhos dos bairros, que é a gangorra, né? Então imagina só que duas pessoas vão brincar da gangorra e aí cada uma senta numa ponta. Então você tem a gangorra novamente equilibrada. E aí você, usando os seus pés, você balança ali a gangorra e ela sempre vai ficar em equilíbrio. Mas digamos que um pai vai brincar com o seu filho na gangorra. Aí a massa do pai, por exemplo, vai ser muito maior que o do seu filho. Vamos colocar que ela é 3 vezes maior. Vamos botar aqui 3 clipses. E aí vai deixar a criança de castigo, né? Vai deixar a criança lá em cima. Então, como é que o pai pode brincar com o seu filho em igualdade, né? Bom, ele pode sentar mais próximo, ele pode se sentar mais próximo do fulcro. Então, veja só, voltou ao equilíbrio. E aqui ele pode brincar novamente, que a balança volta ao equilíbrio. Então, nenhum deles vai ficar de castigo. Então, uma forma que a gente tem de entender isso é entender a relação entre os pesos e as distâncias envolvidas no processo. Nós temos aqui o alicate. O alicate é uma ferramenta, é uma alavanca interfixa. Está fixa aqui no meio. Aqui é o ponto de apoio, onde você tem um movimento sendo realizado. Interfixa porque o ponto fixo, o ponto de apoio, está entre a força potente, feita no cabo, e a força resistente, feita aqui na ponta do alicate. Como eu faço? Eu tenho mais alavanca no braço potente, eu faço pouca força aqui e essa força é ampliada nessa ponta, inversamente proporcional à distância. Então, como a distância diminuiu, a força vai aumentar. Então, eu tenho uma força maior atuando aqui no meu outro dedo. Nós temos a pinça. Pinça é uma alavanca interpotente. Interpotente porque a força potente vai ser feita aqui no meio. E o ponto fixo, o ponto de apoio, está preso aqui atrás e a força resistente vai ser aqui nessa ponta. Nós utilizamos pinças para pegar coisas delicadas. Então, para não fazer tanta força ao ponto de estragar essas pequenas coisas que iremos buscar com a pinça. Então, como nós fazemos forças em pelos, em microchips, que não podem sofrer tanta pressão, nós utilizamos essa força resistente na ponta, que é menor do que a força que eu estou fazendo com os meus dedos. Esta aqui é uma alavanca interresistente. Quando você coloca bem aqui no meio a porca, esses braços aqui, esses sulcos vão agarrar a porca e vão fazer uma força na porca para torcê-la. Então, a força resistente está no meio, então ela é uma alavanca interresistente. O ponto fixo está aqui dentro, a força resistente está aqui nesses sulcos e a força potente vai ser feita pela minha mão no outro lado. Então, eu vou ter uma alavanca interresistente.
e conforme eu aumento esse braço de alavanca, menos força eu preciso para desatarrachar a porca. Se eu fizer forças mais próximas, eu tenho que fazer forças maiores. Se eu tiver um braço maior, eu faço forças menores para poder executar o trabalho. Nós temos aqui uma roldana ou polia, onde passa aqui a corda e faz ela girar. Essa polia, ela também é uma alavanca interfixa, né? Ela está fixa aqui no meio, o ponto de apoio está aqui no meio, e por ser um círculo, as distâncias das forças potente e resistente, né, são iguais. Automaticamente a força resistente e a força potente também vai ser igual. Então, qual a vantagem da gente utilizar uma polia? Bom, quando a gente utiliza uma polia fixa, né, como essa aqui, está fixa aqui em cima e ela está girando apenas ao redor do seu eixo, ela vai mudar a direção da força. Então, eu estou puxando de um lado e a corda está subindo do outro. Então, eu faço um movimento para baixo e o corpo pendurado vai fazer um movimento para cima. Uma outra maneira que nós podemos utilizar a polia é conjugando essas polias. Aqui eu estou pegando uma polia que está fixa aqui em cima na minha mão e uma polia que está móvel aqui embaixo. Então, uma polia que está fixa aqui na minha mão e uma polia que está móvel aqui embaixo. Então, o que acontece? Quando eu puxo a corda, o tamanho da corda se reduz e a polia se desloca. A de cima apenas gira, mudando a direção da força, e não muda a intensidade da força, e a polia de baixo ela se desloca. O que acontece é que eu tenho que puxar muita corda para ela poder subir. Na verdade, eu puxo o dobro do tamanho que ela sobe. Então, para ela subir 10 centímetros, eu tenho que puxar 20 centímetros. E o motivo disso é que a força ela está sendo dividida na polia móvel por 2. Então, eu tenho duas cordas segurando, sustentando essa polia e qualquer peso que tiver pendurado aqui embaixo. Então, a polia móvel tem a capacidade de dividir, né, o peso por 2. Às vezes você está na sua academia, né, começando a fazer os exercícios e achando o máximo porque você já está levantando 10 quilos. Na verdade, né, aqueles 10 quilogramas que estão ali, ele está fazendo lá um peso de 100 newtons. E a força que você está fazendo é de 50. Você está fazendo apenas metade daquilo que o peso indica. Então, o motivo disso é porque os pesos estão sendo sustentados, né, aquelas barras estão sendo sustentadas por uma polia móvel. E a polia móvel tem a capacidade de dividir por 2 a intensidade desse peso. Então, você vai fazer uma força metade daquilo que está marcando. Aqui eu tenho uma polia, ou roldana também. Ela é um círculo preso no meio. Vai fazer o papel de uma alavanca interfixa, fixa no meio, e a força potente e resistente em cada lado. Quando eu puxo a corda de um lado, né, para baixo, a corda que passa pelo outro lado sobe. Então, eu estou mudando a direção da minha força. Ou seja, para eu subir com algum corpo pendurado, eu vou baixar aqui do outro lado a minha corda. Então, está aqui, ó. Só que como é um círculo, o raio é o mesmo, a distância é a mesma para os dois lados, o que vai fazer que as duas forças terão a mesma intensidade. Então, para eu levantar, né, um objeto de 10 kg, né, eu vou ter que fazer 10 kg de força. Então, se eu tiver que sustentar um corpo de 50 newtons, eu vou ter que fazer uma força de 50 newtons de força também. A força, ela não é dividida, ela apenas muda de sentido ou muda de direção com a utilização das polias fixas.